você, seja muito bem-vindo. Como vocês estão? Vamos chegando, essa é mais uma live especial por aqui, onde a gente vai falar de organização e autocuidado, autovalorização, a gente com a gente mesmo, e o quanto isso faz diferença e o quanto gente feliz não se incomoda com os outros. Sejam bem-vindos. Deixa eu baixar aqui nossa música e começarmos aqui. Opa, começou de novo. Sejam bem-vindas, tudo bem? Deixa eu acertar essa luz aqui. Ah, agora sim, melhorou. Hoje temos uma live muito especial aqui com a Raquel, que é uma terapeuta sistêmica maravilhosa, sensível, de uma alma muito especial e que tem um conhecimento vasto nessa área de cuidados com esse olhar sistêmico, com esse olhar de quem somos, para onde vamos, de onde viemos, porque tem também a questão da constelação familiar, que traz aí tudo que a gente traz de bagagem, como isso afeta. E hoje vamos falar sobre autocuidado, autovalorização, o quanto tudo isso influencia a nossa vida e o quanto a gente precisa, sim, se organizar e olhar para isso e estar atenta para não deixar que as coisas aconteçam como bem entendem, porque se for assim, a gente entra no automático e só faz aquilo que está sendo exigido. A gente não olha pra gente com atenção, com o cuidado que merecemos, né? Então, deixa eu ver se a Raquel já tá aqui. Ih, já tá aqui. Deixa eu já convidá-la. Deixa eu ver como é que eu chamo. E vamos esperar a Raquel entrar aqui. Enquanto isso, vamos dando boa noite. Vão me contando de onde vocês estão. Ei, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou aproveitando aqui para mandar o aviãozinho para convidar as pessoas. Também já mandei. Então, façam isso também. Vamos convidar nossas amigas para ouvir sobre esse tema tão importante, tão maravilhoso. Bem-vinda, amiga! Ai, obrigada pelo convite. Me sinto muito feliz da gente poder falar as nossas... Bater um papo que a gente bate, né? Nas nossas conversas aí tão profundas e tão gostosas, a gente dividir aqui com a sua audiência também. Muito bom, obrigada. É um prazer poder que a minha audiência tenha pelo menos um pouquinho de tudo de maravilhoso que você tem, que eu tenho o privilégio de ter ao alcance da minha mão e elas não, então é uma alegria poder compartilhar um pouquinho aqui. Então, vou pedir para você se apresentar, que apesar de eu conhecer muito bem, tem pessoas aqui que não te conhecem, então, quem é a Raquel? Como atua a Raquel hoje? Então, eu vou fazer uma apresentação sistêmica. Você já me viu fazendo essa apresentação, né? Acho que já. Eu sou a Raquel, sou neta do Sebastião e da Maria da Glória, da Arminda e do Lorival, sou filha da Lúcia e do Fausto, sou irmã do Davi, da Luciana e do Aristides, sou esposa do André, sou mãe da Beatriz e do Henrique, e sou madrasta da Beatriz e da Luísa. Essa sou eu. Então, essa apresentação é uma apresentação onde eu já me posiciono, né, dentro do meu sistema familiar. E agora eu vou fazer uma apresentação dentro do meu sistema profissional. Eu sou professora, eu sou contadora, eu sou consultora, eu sou consteladora e sou psicoterapeuta holística. E estou aqui para servir, né? Por quê, Gê? A gente é tudo isso, né? Quando a gente começa a fazer um inventário da nossa vida, a gente vai incluindo aquilo que por algum momento aí a gente foi... eu já fui isso algum tempo da minha vida, né? E aí quando a gente inclui, a gente começa
a se posicionar, né? A estar num lugar diferente. A gente começa a se ver de uma maneira diferente, né? Sim. Então, é assim que eu me apresento. Então, hoje, o que eu faço especificamente, né? Eu sou consultora, trabalho numa organização, numa empresa, consultora financeira, de reorganização, enfim, estrutural. E também sou consteladora, eu atendo online, eu faço atendimentos individuais, eu faço mesa radiônica, eu atendo reiki à distância. E porque eu acredito que isso mudou a minha vida de uma maneira assim radical, né? Quando eu comecei a bagunçar muito a minha vida profissional, pessoal, né? E aí aquela agenda que você não dá conta. Ó, a Dani aqui, que linda! À noite. Aquela agenda que você não dá conta, né, Gê? Quando a gente começa a perceber que a gente também desempenha vários papéis, né, num dia só. Uhum. E aí eu comecei a buscar esse meu autoconhecimento e trabalhar um pouco, né, dessa minha energia. Então, hoje eu trabalho também proporcionando às pessoas que elas possam, né, caminhar aí essa jornada do autoconhecimento de uma maneira bem leve, colorida, compassiva, né, se valorizando. Existe hoje esse grande desafio, né? Eu percebo muito isso, assim, do quanto é desafiador cada vez mais. Sempre foi, eu acho que isso só tem se agravado mais, é esse desafio da mulher olhar para tantos papéis, para tantas funções, tantas obrigações. Né? A gente viu aí como esse vídeo que a Bela Gil fez viralizou aí, todo mundo compartilhou. Se você não assistiu o vídeo que a Bela Gil fez no Instagram do canal do GNT, falando justamente da questão da carga mental da mulher. A mulher não é chata, ela não é cri-cri, sim, ela está sempre exausta, porque ela tem toda uma carga mental que ninguém vê, ninguém percebe, mas toda a responsabilidade de gestão da vida familiar fica por conta da mulher. E aí, o quanto esse vídeo viralizou nos lembra do quanto as mulheres precisam dizer que se sentem realmente assim, né? Sim. E aí, eu percebo que a gente está num estágio onde as pessoas nem sabem mais o que é autoestima, o que é autovalorização, o que é autocuidado. Sabe? Reduziu-se tudo a um skincare. Eu fui na academia, fiz skincare, então já cuidei de mim. E é... A gente falando disso, assim, um pouco do quanto a gente se desconectou a ponto de nem lembrar mais o que são esses temas, né? O que é autovalorização, o que é o autocuidado, a autoestima, né? Como isso influencia na nossa vida e até no nosso desempenho, no fim das contas, né? Essa valorização da gente cuidar da gente, né? Passa pelo cuidado físico, né? Do nosso corpo e da nossa aparência, né? Da gente estar se sentindo bem, essa autoestima que, né? Se sentindo bonita, enfim, bem cuidada, passa por isso. E passa também por essa valorização da gente se permitir ser quem a gente é, fazer o que a gente quer fazer pela gente. Porque essa carga mental da mulher é muito engraçado, né? Assim, quando a gente para pensar que a gente organizou a semana toda, a casa toda, os filhos, o marido, enfim, o trabalho, tudo, e a gente não coloca um minuto ali nessa agenda pra gente. Ou então, quando a gente coloca, é aquilo, vou ali na academia e volto, né? Eu tinha, quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha uma culpa tão grande de não sair do trabalho, de não voltar para casa correndo. Primeiro que eu tinha que cuidar deles, né? E aí, ou tinha uma rede de apoio que tem que render a avó, a tia, a sogra que ficou com ele, ou eu tinha que render a moça que me ajudava, porque não dormia, porque ela também tinha filho pequeno. Então, assim,
era uma coisa tipo voltar para casa, sair do trabalho e voltar para casa correndo. E aí chegava em casa, não tinha tempo para olhar para mim, simplesmente fazer uma pergunta simples. Como que você está se sentindo? O que você está sentindo agora? Nossa, se eu parasse para pensar nisso, era como se eu estivesse perdendo tempo e estar fazendo alguma coisa. Então, essa autovalorização que hoje eu estou trabalhando muito com as mulheres, né? Eu fiz algumas palestras na empresa onde eu estou trabalhando, enfim, nesse mês de março, mês das mulheres, e a gente compartilhou muitas dores que eu sinto hoje e que as mulheres mais novas sentem também, e as mais novinhas estão começando a sentir. Que é isso, assim, a gente tem uma carga mental de querer organizar tudo, porque se a gente não demonstra que a gente sabe fazer tudo muito bem, a gente não se sente valorizado. E isso é no ambiente de trabalho, isso é no ambiente em casa. Porque você tem que mostrar ou para o teu marido, né, que te ajuda, ou para alguma rede de apoio, que olha aqui como é que eu faço tudo perfeito, olha aqui como é que eu organizo tudo. E aí você fica exausta, porque você não precisa organizar tudo assim. Por tem uma expectativa também, né? Quanto mais você faz, mais já vira com o automático que você vai fazer. Não existe aquela coisa de, mas será que a fulana precisa de ajuda? Não, ela sempre faz. Sim. E aí entra, né, em outra vertente também, que é esse nosso equilíbrio. Né? Viver uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida onde a gente consegue respirar um pouco, né, no dia a dia corrido da gente, é justamente isso, é pedir ajuda, receber ajuda, e essa quanto desafiador pedir ajuda, né? Muito desafiador. Porque vai entrar num papel de que vão falar que eu não sou muito boa, que eu não cuido bem dos meus filhos, que eu não cuido bem do meu trabalho, que eu não sou competente. Porque a mulher, para se sentir competente, ela precisa fazer 3 vezes mais que o homem, né, Gê? E aí, quando ela percebe que ela tem uma capacidade de organização da sua agenda 1000 vezes melhor do que o homem, ela vira e fala assim, deixa que eu faço. E aí ele fala, então tá. Então, assim, a gente tem que trazer essa nossa capacidade de organizar, de entender. Olha a Flavinha aí. Eu convido aqui outro no treinamento. Essa é a capacidade da mulher, tá vendo? Um olho aqui, outro no gato. Mas a gente tem que perceber que quando a gente está querendo fazer mais do que saudável, né? No nível saudável do que a gente aguenta fazer, é porque a gente provavelmente está querendo um reconhecimento a mais. E isso é muito, muito comum, né? Quando a gente não tem o real valor daquilo que a gente faz, sabe? Da nossa agenda, da nossa hora, daquilo que a gente vai agora priorizar, independente de qualquer dificuldade que você tenha de foco, de atenção. Eu tenho conversado muito com algumas mulheres, assim, e até muito novas, que têm problema de ansiedade, TDAH, enfim, não importa. Isso muita tudo... gente tem questão de memória, né? Todo mundo reclamando de que muito. Então, o que eu falo... O nosso cérebro é o mesmo lá, né? Da Mulher das Cavernas. E a gente quer exigir dele um volume de informação e de querer que ele guarde tudo isso, que é humanamente impossível, né? E a gente fica, não, mas foi a pandemia, não foi a Covid, não foi a gravidez, não é a maternidade.
Não, é você querendo fazer mais do que você tem capacidade. Exatamente. É você querendo ser mais. E aí, quando a gente está fora, né, do nosso eixo, da essência, de quem nós somos, do nosso valor, a gente fica querendo fazer mais, porque a gente precisa provar que a gente é mais. E isso é triste, sabe? Porque a gente não precisa provar que a gente é mais, sabe? A gente é. A gente tem que acreditar que a gente tem um valor, que a gente sabe fazer e que o outro também vai poder ajudar na medida que é dele, né? Então, assim, é muito engraçado porque quando... eu estava falando dessa questão da ansiedade que está tomando realmente muitas mulheres, assim, sofrendo com isso, tem palpitação, sentam para trabalhar, acaba a reunião, né? Isso, as pessoas estão dividindo isso comigo, sabe, Gê? Acaba a reunião, está no home office, acaba a reunião, aí tem que fazer um trabalho. Não consegue começar esse trabalho na hora que tem que, por exemplo, tem que entregar daqui na manhã seguinte o relatório, sei lá, entendeu? A tarefa. E a pessoa não consegue sentar para fazer. Porque tá numa loucura de muita coisa para pensar, muita coisa para dar conta. E aí, a sugestão que eu estou dando é a pessoa simplesmente parar e fazer essa pergunta. O que eu preciso agora? Porque quando você para e vai ao banheiro... É o que eu mais ensino para os meus coaches, qual é o seu foco? Qual é o seu foco agora? Qual é a sua prioridade agora? Na verdade, o que eu estou sugerindo é a pessoa parar para pensar no que ela está precisando, no que ela está sentindo. Sabe? Eu estou sentindo uma certa preocupação com... Às vezes, o foco é no trabalho aqui. Mas o que está dentro dela é uma preocupação com o filho. Então, a pessoa ela tem que entender o que ela está sentindo e dar isso para ela em um determinado momento, sabe? Porque se você fingir, se você botar para debaixo do tapete, o que você está precisando, o que você está sentindo, qual é a sua necessidade naquele momento, você não consegue, ou então consegue de uma maneira muito automática e não chega nesse foco que você ensina. Porque esse foco que você fala, né? Qual é a minha prioridade, o que eu preciso fazer, o que está me distraindo, muitas vezes é esse sentimento que eu tô camuflando e essa é a minha energia. Porque a energia que nos cerca, que está no nosso campo, que está dentro da gente, ela não mente. Você não consegue fingir. Só que a gente tenta o tempo inteiro fingir. Finge que não tá ouvindo, né? A gente dá uma disfarçada aqui, fala, não é isso não. Tô ansiosa, não, acho que foi aquele energético que eu tomei, bateu bem. Exatamente. Exatamente. Não, é muito café, tomei muito café. Mas desculpa, farrapadas para fingir que não tá vendo que a coisa tá ficando feia. Exatamente. E aí, é essa pergunta que eu faço. Você não está dando valor. Porque quando você dá valor a alguma coisa, quando aquilo ali é muito importante para você, você arranja um jeito. Quando você não é importante para você, você arranja desculpa. Porque os meus filhos são mais importantes. Dar desculpas, porque a gente tem sempre milhões de coisas para fazer. Então, o que não falta é motivos para a gente fugir pela tangente. Não, mas eu preciso ver. Não, mas depois eu vejo que agora. Tem sempre um mais. Pois é. Mas se você parar para perguntar o que você está sentindo, normalmente essa resposta vem: estou sentindo um vazio. Estou sentindo uma vontade. Eu não sei o que eu quero. Estou me sentindo perdida. Eu tô querendo comer alguma coisa. Aí vai lá na cozinha, bebe água, volta. Pelo menos eu tô falando, né, do que eu já vi, do que eu já fiz.
Aí daqui a pouco não, aí entra ali, vê que tá alguma coisa no varal, porque a gente tá em home office, então a casa, né, demanda pra gente muita coisa. Então quando a gente vê, a gente está se distraindo para que a gente não chegue naquilo que é realmente importante e valoroso pra gente, que é a gente. Que é a gente mesmo, sabe? Porque... Uma coisa que eu percebo também é que eu tenho ouvido muito isso, assim, de pessoas que estão começando a terapia e falam, ai, mas dói demais isso. Ah, mas eu comecei a terapia, mas eu não gosto do doído. Mas é porque o autoconhecimento é isso, né? É você não só olhar para curar a ferida, mas é você descobrir que tem uma ferida. E aí, quando você descobre que tem uma ferida, ela dói. Antes de você conseguir botar o remédio ali para curar, né? Mas sabe por que também que a gente fala que dói? Porque a gente não está acostumado. A gente não, desde criança, a gente não está acostumado a falar o que você está sentindo. Porque se a gente tivesse acostumado a chegar, né, a se ouvir, a nomear nossos sentimentos, as nossas emoções, a ficar perto da gente, não seria tão dolorido agora, porque a gente não sabe o que faz com aquilo. É a mesma coisa numa constelação familiar. Hoje em dia, eu falo muito o seguinte, que a constelação familiar é mais uma ferramenta. Não é para todo mundo, realmente, não precisa ser para todo mundo. É mais uma ferramenta para você tomar conhecimento das suas questões. Só de que, sei lá, 90% das constelações, das pessoas que eu atendi, elas sabem dos problemas que tem na familiar. Porque sabe. Ah, eu tenho problema com a minha mãe, tenho problema com meu pai, tenho problema... Aí quando você faz uma constelação e a pessoa, então, entra em contato com aquilo ali de uma outra forma, né? Uhum. De um outro olhar, enfim. É uma facilitação de uma consteladora que falam frases que vai emocionar, né? Você percebe ali uma movimentação. Se for uma constelação ao vivo com as pessoas, tem uma movimentação ali das pessoas no campo que te emociona, que você fica intrigada, ou se é com os bonecos, enfim. Tudo que acontece ali não é tanta novidade assim. Porque você não entra no teu... Ah, eu vou entrar no teu campo morfogenético para saber o que está acontecendo. Você já está no teu campo. Então, você não sai dele, sabe? Então, essas informações, elas vêm para você todo dia. Aí vem alguma coisa, você fala, nossa. Aí você faz o quê? Não, tem muita coisa para fazer. Agora não vou dar conta de olhar isso aqui, não. E aí você finge que não está acontecendo algo que está mexendo com você e aquilo ali vai ficando cada vez mais difícil de você resolver sozinha. É verdade. Né? E a gente entra nesse lugar de se proteger. Sim. Então, como é que a gente se protege normalmente? Fugindo. Só que é aquilo que a gente fala, né? Não resolveu, ele vai voltar em algum momento. Aquela questão está ali, ela vai voltar. Exatamente. Eu falo assim, não, agora não tem tempo para isso, não, agora não tem tempo para isso, não. Mas depois vem que nem uma avalanche, fala, agora você arruma tempo, porque não estou mais tempo, você se vira e arruma tempo, porque agora deu ruim. Então... Aí era mais fácil ele lá atrás, que era uma só, do que deixar acumular. E aí depois vem igual um tsunami, você não tem outra opção, não. Aí você vai entrar em contato com o que você não quer, né? Com o que você estava adiando, de uma forma mais atrapalhada possível. Aí é sofrido. Né? Por quê? Porque a gente não está acostumado a ter uma inteligência emocional, a lidar com os nossos sentimentos no dia a dia deles, né? No dia a dia que eles acontecem, né? E quando fala assim, poxa, mas por que eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, já que eu sei? Né? Porque você tem lados também, né? Um viés muito inconsciente
que você simplesmente se protege. Quando você falou é uma proteção, a gente não é que a gente não goste da gente. Tem gente que realmente sente tanta culpa, é inconsciente de um passado que não é nem teu, assim, né? Coisas que não são nem tuas, que você carrega na tua herança ancestral, de uma culpa muito grande, você acaba se, né, tomando algumas atitudes e algumas decisões na sua vida que atrás disso te faz mal, né? Você sabe que faz mal, mas é porque você sente uma culpa muito grande de alguma coisa que você não sabe nem o que é. Mas, de um modo geral, no teu dia a dia ali, não é porque você não gosta de você, né? É porque você realmente está se protegendo. Você gosta tanto de você que a tua criança, aquela criança que você foi um dia, ela quer sobreviver de uma maneira tão forte, né? Para proteger a vida dela, que você está nisso até hoje. Então você se protege porque você Foi o jeito que sabe. aprendeu. Foi o jeito que a gente aprendeu, né? Foi o Quando era lá jeito que a gente isso aqui aprendeu. funciona. Manter aqui para não correr o risco de mudar e a gente não saber lidar. E a gente aprendeu isso com uma criança que não sabia lidar, porque ela não estava totalmente pronta ainda, de como era ser um ser humano. Né? Quando você fala, você é uma centelha divina. Você é um ser energético, né? Você tem um corpo de energia também, que está aqui na Terra, fazendo um monte de coisa. Né, tal. Essa centelha divina, ela veio num corpo de criança. E a tua emoção tá lá, na tua infância. Então, hoje, quando você fala assim, vamos focar no que você quer, na tua prioridade, porque você sabe o que você quer, você tem 24 horas como qualquer pessoa do planeta Terra, né? Independente do que ela seja, você tem 24 horas no teu dia para você lidar com isso de uma maneira saudável, emocionalmente, fisicamente, energeticamente. A pessoa faz o quê? Se atrapalha toda. Porque ela Deixa para depois. Depois eu vejo. Sim. Peraí que agora eu tenho que botar o filho para dormir. Peraí que agora eu tenho que pagar essa conta aqui. Você já colocou o filho para tomar banho? O que ele fala? Peraí, rapidinho. Vai comer, vai sentar, vai arrumar teu quarto. Peraí, já vou. Porque ele não quer parar para fazer uma coisa que é muito chata para ele. Né? Vamos falar numa criança. Então, quando a gente fala que a gente não consegue cuidar das nossas emoções e que isso vai atrapalhar a nossa organização do tempo, a nossa carga mental de uma mulher sobrecarregada de um monte de coisa que ela está fazendo, é porque a gente está lidando com as nossas emoções e com o nosso valor como uma criança. Então, quando a gente fala assim... E aí você me disse que você acha que muito dessa sobrecarga, e aí eu percebo isso muito em mim, é a defesa. Então você pega mais coisas para fazer, arruma mais coisas para fazer, para você ter uma desculpa real, para não ter que olhar para isso, para não ter que se conectar com isso. Então você já tem 1000 coisas para fazer, porque a vida hoje em dia já é assim, mas você arruma mais um pouco para ter certeza que não vai sobrar nem tempo para você fazer nada, porque eu não vou olhar para isso porque não tem tempo. Ou então eu preciso me organizar melhor. Eu falo que o processo do autoconhecimento, ele exige comprometimento, ele exige uma disciplina, porque não dá para você olhar para você hoje e olhar para você no mês que vem. Né? Isso não surge efeito, né, que realmente seja um efeito positivo. Você tem que estar com isso ali com regularidade, realmente conectando com você, entendendo. Nem que seja antes de dormir, parar e pensar como eu estou me sentindo, né? Como foi meu dia, que tipo de emoção eu tive no meu dia. Então, isso exige, sim, que você esteja comprometida com esse processo. E aí, eu percebo que, às vezes, o caminho mais fácil, né, de fugir disso é ficar muito ocupada. Então, quanto mais
ocupada, mais uma desculpa real você tem. Não, não, mas eu preciso fazer tal coisa. É. Né? Não, mas aí agora não dá. Agora eu tô enrolado com esse outro aqui. Uhum. Vamos decidir mais depois. É, Só que o que eu falo sobre o tempo. O tempo não volta. Você não acumula, você não recupera. Sua jornada de vida está passando. Sim. Seu tempo de hoje, a vida que você viveu hoje, você não tem como acumular. Não, semana que vem eu recupero aquele tempo lá que eu fiquei na semana passada. Não. É outro tempo, é outra história, é outro momento, outra vida. Né? Eu falo aqui, troca minutos por vida e veja quanto de vida você vem desperdiçando todos os dias. Nossa, né? E aí, isso é muito poderoso, né? Porque... que isso? Você não acumula, você não recupera. Ah, tô com dinheiro, você corre atrás, você faz uma poupança, isso que é tempo. Não, acabou, passou, o minuto que passou não volta. E aí você vai deixando para depois a pessoa mais importante da sua vida, que é você, e vai deixando para depois por falta de comprometimento consigo mesmo. E aí eu entendo que é justamente por não entender o valor disso que vai deixando para depois. Percebe isso também? Concorda? Concordo totalmente, Gê. E isso quando a gente fala assim, né? A pessoa mais importante na minha vida sou eu. Muitas mulheres ainda se acostumar com isso. Porque muitas mulheres ainda sentem que isso é de alguma forma muito egoísta. É uma frase que ela não se sente confortável em falar. Tanto que alguns atendimentos eu faço para que a pessoa repita isso. E repita no espelho: eu sou a pessoa mais importante na minha vida, eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Primeiro eu, primeiro eu. E aí, até a pessoa entender que se ela não está bem com ela não vai transbordar o amor, ela não vai cuidar da família dela com o que ela acha que é mais importante que ela, da forma que ela quer cuidar, da forma como ela acha que seria uma forma. Por quê? Aí vem a culpa. Ai, nossa, eu não sou uma mãe tão atenciosa, a qualidade que eu dou de tempo para os meus filhos não é boa. Porque ela tá entregando ali um farrapo. Porque ela não olhou para ela primeiro. Porque o meu marido, o meu relacionamento tá péssimo, a gente não tem mais nenhum momento de calma, de troca. Por quê? Porque quando ela chega para falar com o marido, ela não tem mais ali, né? Aquela... Não, isso também, se não olhar para si, ela não tem com o marido, se ela não viu nem como é que foi o dia dela, o que aconteceu, como ela se sentiu, o que ela tem ali para trocar. Então, a gente não tem o que trocar, o que compartilhar, porque a gente fica só automático atendendo demanda, resolvendo problemas, né? Dando conta de tudo que precisa, sem nem perceber no meio do caminho, né? Só falar, aí a gente não percebe que uma relação amorosa é muito importante para todos os seres humanos. Nós somos seres sociais, né? Nós precisamos, né, essa relação, essa interpessoal. E quando você cobra alguma atenção, algum cuidado, se você não se sente amada pelo seu marido, é simplesmente uma projeção, porque você não se ama primeiro. Você não se dá esse amor, essa atenção, esse valor. As pessoas falam: meu marido não me valoriza, né? Eu chego em casa, sou tudo eu, porque... Né? Aí às vezes tem o machismo, às vezes tem o egoísmo por parte do homem, né? Então a mulher não quer ser egoísta, mas aceita o egoísmo do parte dele. Porque se coloca numa situação tão estruturada também, que dentro da casa é ela que tem que dar conta de tudo. Mas um recurso que eu tenho usado muito, eu já falava muito isso, e agora está bem, assim, né, bem prático na minha vida. Sempre que eu tenho muita, por exemplo, hoje eu tinha um relatório muito importante para entregar, a gente tem um prazo muito apertado, tinha que ler muitos documentos, enfim, e hoje eu tinha várias, né? Eu tinha um atendimento às 18 horas, eu tinha live às 18, a live às 20, esse relatório que eu queria entregar até às 18. Aí eu comecei a ler o material ontem à noite, né, domingo.
Aí eu falei, o que eu vou fazer para potencializar essa minha leitura de domingo? Então eu fui caminhar de manhã, eu fui preparar o meu cardápio da semana, porque isso é uma... Por quê? Quando você enche o seu potinho energético de coisas importantes para você, você fica com mais disposição para fazer aquilo que talvez te demande mais uma carga mental maior. Então, Olha, é saber usar esses recursos que você tem. Então, assim, eu adoro caminhar na lagoa com o André, com a Chica, com a minha cachorra, né? Enfim, eu adoro. Isso para mim me relaxa absurdamente. Então, assim, dá para fazer, né? Então, eu dividi ontem, né? No sábado, eu não trabalhei na hora nenhuma. Eu fui para a praia com meus sobrinhos, passei o dia inteiro assistindo filme com a minha sobrinha. Então, assim, é você dividir. E aí, quando a pessoa fala assim, diz para mim, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que fazer o trabalho que eu tenho que fazer, porque eu não... Falei, olha só, tira. Aí você vê o tempo que você pode, 15 minutos, meia hora, para encher o teu reservatório energético de coisa boa. Você vai ver que quando você chegar, as horas de produtividade do seu mental vai ser potencializado. Menina, isso é um potinho energético. Isso me ajuda muito, Léo. Beijo para você, saudade. Isso me ajuda demais. Por quê? maravilhosa essa de você. No sábado, eu acho que eu estava falando isso nos stories aqui no Instagram. De mesmo o que a gente tenha trabalho para fazer, que eu estava dando meu exemplo, que eu trabalhei no sábado. Falei, mas eu tô com o meu final de semana planejado o seguinte, eu vou trabalhar no sábado de manhã, no sábado à tarde eu vou descansar, porque a semana foi puxada. Então é o momento de eu me recuperar, para no domingo eu conseguir curtir meus filhos com uma outra energia. Então, assim, a gente fala, não vai dar tempo, não sei o quê. Mas olha, quantas horas tem no seu dia, né? Quantas horas vai ter no seu sábado, no seu domingo? Se você olhar para ele com esse olhar de quantas horas eu tenho, e não só como um grande bloco de final de semana, você vai ver que dá para passar 2 horinhas caminhando, dá para você almoçar com sua família tranquila, dá para você trabalhar se tiver que trabalhar, dá para você fazer uma atividade se tiver que fazer. Dá para você conciliar. Mas para isso você precisa ter clareza. E aí o que eu falo que é essencial para tudo na vida é que você tenha clareza do que é importante para você. Né? Defina prioridades. Então eu tenho como prioridade na minha vida isso, isso e isso. O que eu estou fazendo está englobando isso, isso e isso, que são as minhas prioridades? Maravilhoso. Não está? Como é que eu corrijo isso? Mas o movimento anterior é você ter esse autoconhecimento para você saber o que é importante e o que é prioridade para você. Você precisa dessa clareza. E essa clareza você só tem se conectando com você e se questionando o tempo inteiro. Porque a cada momento da vida a gente tem uma prioridade diferente. Tem coisas que fazem sentido hoje que no ano que vem não vão fazer. Então você tem que estar a única prioridade que te acompanha a vida inteira é você mesmo. Sim. É esse cuidado com a gente. Que é o que eu costumo falar, né? Se você não tá bem, como é que você dá conta de tudo o resto? É igual eu falar, não, eu vou fazer porque eu tenho que dar conta, porque eu tenho. Pode você ficar doente. Se você ficar internada amanhã, como é que fica? Caiu, foi atropelada, vai ficar 1 mês internada. E aí? As coisas vão continuar acontecendo? Alguém não vai ter que dar conta? Por que esse alguém não pode dar conta hoje? Essa sensação de que a gente tem que dar conta de tudo, dessa Mulher Maravilha, é essa arrogância que a gente tem também. Sem eu, nada funciona. Sou tudo eu, tudo eu, tudo eu. Aí quando você para pra pensar, quando você percebe que as coisas estão funcionando sem você, você fala, ué? Dá um vazio absurdo. Pânico. Cadê? Vocês não precisam de mim. Então, assim, de novo, a sua valorização, o teu valor, ele tá fora de lugar.
você não tem um valor que vai te potencializar. Você acaba usando isso de uma forma para te diminuir. Porque você fala, eu acho até que realmente a pessoa coloca o valor no servir, acreditando que realmente aquilo ali é o que importa, e no meio do caminho se perde. Né? Porque a partir do momento que você coloca o seu valor no servir e te tiram esse servir, você fica, né, sem rumo. Quando seu valor está em você, e sim, você tem o prazer e serve com alegria, mas se não tiver aquilo, você continua com você, você muda essa perspectiva, e aí é igual eu estava falando para umas clientes, umas coaches esses dias, falei para duas. Se você for demitida amanhã, o que sobra na sua vida? E aí elas falaram, meus amigos são do trabalho, eu vou para o trabalho, volto para o trabalho. Falei, olha só, sobrou o quê de vida fora do trabalho? A gente não sabe isso, porque a gente vai, não, eu tô com uma responsabilidade nova, e quando você olha, você está trabalhando mais, eu chego em casa cansada do trabalho. Não, mas eu fui no show com os amigos do trabalho. Então, já tive vida social essa semana. Eu posso ficar fazendo nada no final de semana, ou então trabalhando de casa. Aí fala, tá, mas você trabalha numa empresa que pode falir amanhã e você ser demitida, e aí? É esse deslocamento do que é essencial que não está dentro, né? E o essencial tem que estar dentro, tem que ser você. Exatamente. Por isso que eu falo, às vezes quando as pessoas, eu pergunto, o que você está sentindo? A pessoa fala, é um vazio. Quando a pessoa realmente se conecta com ela, com a alma dela, tem uma frase que fala, né? A minha alma não estava no meu trabalho, né? Quando a pessoa está insatisfeita no trabalho. Porque a alma já não está lá. Ela está indo lá, só o corpo vai, faz o que tem que fazer e volta. E então, assim, quando você sente esse vazio muito grande, é como se você, aquilo que você falou, é como se você estivesse jogando a sua vida fora. É vidinhas, né? Cada minutinho da sua vida você está desperdiçando. E o que isso quer dizer? Que você não está dando valor nenhum à tua vida. E aí, numa visão sistêmica, a gente diz que tem sempre, ou você está para o mais, ou para você estar para o menos. Ou você está para a vida, ou você está para a morte. Sim. Ou você está... Tem tempo nisso aí, não negociar isso aí. Não tem negociação. Só tem dois lados. Ou é um lado para frente, para o mais, ou você está virada de costas para você. Né? Uma figura de linguagem é isso, é você virar de costas. É você não dar importância. Se você fala, né? Depois eu vejo isso, não sabe nem o que você está fazendo, é tudo tão automático. Você pergunta, né? Às vezes a gente pergunta aquelas 12 áreas da vida, sua área profissional, sua área familiar, sua área pessoal, a área dos estudos, enfim, né? Tem aquelas 12 áreas lá dos coaches, né? A pessoa não tem nem noção. Nunca nem parou para pensar. Nunca nem parou para pensar, faz tudo muito no automático. Pessoal, profissional, acabou. E aí, quando a gente toma conhecimento disso, a gente também tem que olhar isso de uma forma com muita compaixão, sabe, Gê? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, se maltratando, não gostando de ver essa forma como ela se trata. Sabe? Eu já tive isso. Tipo, nossa, olha o que eu estou fazendo comigo. Mas eu não sei fazer diferente. Então, eu fico até com raiva da forma como eu estava me tratando. E isso também não funciona. O que funciona é você ter compaixão. Aí vai para o outro extremo, né? Vai para o outro extremo. Hoje eu estava falando com o André, com meu marido, eu achei engraçado que entrou uma pessoa no restaurante pedindo... enfim, ela pediu uma água, depois ela estava ali. Aí eu fui muito sincera com ele, né? Porque quem anda no Rio de Janeiro aqui nas ruas, né? Muitas pessoas na rua, a gente sempre tem muita
muita empatia de doar alguma coisa, de ajudar, né? Todas essas ONGs que a gente participa, enfim. Mas hoje eu falei uma coisa assim que saiu da minha boca de uma maneira muito... Falei, nossa, por que tem pessoas que que eu sinto empatia na hora, tem outras que eu não sinto? Aquela pessoa que entrou no restaurante pedindo me irritou. E aí eu falei com ele, eu falei, nossa, às vezes a gente não sente empatia com a gente se irrita com a gente, com a nossa forma de lidar, de procrastinar, de não fazer o que tem que ser feito. E aí complica mais ainda, porque quando você não sente compaixão por você e nem pelo momento que você não está conseguindo fazer as coisas que você que tem que fazer, aí que você, entendeu? Você tem que entender isso. E a gente é boa nisso, né? Em se cobrar demais, em se culpar demais, e punir demais. Aí falar, não, hoje realmente foi complicado, o que aconteceu, por que eu tô assim, tão com raiva de mim mesma. Por que eu não tô querendo, sabendo que eu tenho que fazer, que vai me fazer bem. Por isso que esse potinho energético, para mim, é maravilhoso. Eu estava conversando na terapia e eu estava falando que ainda hoje, mesmo estando nesse processo já há muito tempo, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de perceber quando eu estou na TPM. Até porque eu não tenho todo mês. Então, não é uma coisa muito marcada ali, né? Então, às vezes, quando eu estou, às vezes, uma ebulição de sentimentos sem motivo real, às vezes, não sei o que, eu levo uns 2, 3 dias para me dar conta de que aquilo está ligado. É hormônio. Porque a gente tem isso também, né? A gente tem essas variações que interferem, sim, na forma como a gente se sente, na forma como a gente se alimenta, né? Na forma como a gente dorme. E lembrar que nós somos mulheres e somos seres cíclicos, isso faz uma diferença muito importante no nosso autoconhecimento, até para a gente perceber esses sinais, e às vezes eu tenho dificuldade disso. Às vezes eu já estou, meu Deus, mas eu estou me sentindo assim, aí você já entra numa espiral de sentimentos, e aí começa... Aí eu, que estou nesse processo há muito tempo, começo a me questionar, a olhar, aprofundar, e né, 3 dias depois eu falo, tá, aí pronto, passou. Que aí eu já entendi de onde... E amiga, você é assim também, às vezes você tem um surto, enfim, né, tá nervosa, tá não sei o quê, aí você lembra, você fala, não é TPM, aí te acalma. Passa na hora. Não, você sente que você pode fazer aquilo, né? Tipo, não, é TPM. Tá, eu não tô doida não, é TPM. Então, assim, essa carga... Mas sabe o que eu tava falando? Era justamente isso, assim, o quanto entender da onde vem faz diferença. Isso que eu ia falar. Porque quando você olha e fala, tá, isso é do hormônio, aí você fala, tá, entendi isso. Por que eu tô me sentindo assim? Então, por que a gente não faz isso diariamente? Por que eu me senti assim naquele momento que o fulano falou aquilo? Para entender de onde veio, porque isso tira justamente o peso, né? Porque essa carga química que a gente tem, né, no hormônio da TPM, que a gente sabe que é lá pelo ciclo menstrual, tal, tudo bem. Mas a gente tem esse hormônio também vindo dos nossos pensamentos, dos nossos emoções e das nossas ações, que são hormônios de estresse, são hormônios do cortisol, né? E também do bem-estar. Então, quando você faz uma caminhada, quando você canta uma música, quando você coloca um incenso, quando você deixa um óleo essencial aromatizar lá o teu ambiente, você está trazendo também para os neurosensores do seu sistema nervoso esse hormônio do bem-estar. Então, quando você começa a entender isso, que você pode também cuidar dessa forma... Por essa via, né? Sabe? Você começa a sentir, não, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. E também, quando você está muito estressada, você se permitir. Sabe? Pô, me estressei, vontade de chorar, vontade de ficar sozinha, não tô com vontade de falar com ninguém. Hoje eu não tô com vontade, eu não tô conseguindo produzir o que eu tenho que produzir. Por quê? O que eu posso fazer, então, né? Minimamente que eu posso fazer para que eu me sinta melhor, para que eu
gere aí uma sensação de bem-estar, pelo menos minimamente, para que eu consiga respirar, fazer uma meditação. Às vezes a pessoa não consegue sentar. 2 minutos que eu proponho à pessoa, 2 minutos. Olha, você vai entrar em contato com a tua respiração, com o teu coração. A pessoa está lá comigo, a pessoa fica assim, abrindo o olho. Já acabou? Já acabou? Já acabou? Consegue. Entendeu? Não, então, que hoje em dia isso é um problema em tudo na vida, inclusive para a produtividade, porque a gente tem muita dificuldade de se concentrar e a gente precisa disso para render. Então, quanto mais a gente fica nesse automático de notificação de celular, de ao mesmo tempo que você está fazendo uma coisa aqui, você está olhando o WhatsApp ali, você está falando com uma outra coisa, aí você está com o WhatsApp no computador e o Instagram no celular, mais o trabalho que você está fazendo, mais você condiciona o seu cérebro a não conseguir se concentrar. E foco é uma habilidade. Então, ou você treina ela, ou você treina o oposto. E aí, quanto mais você treina a dispersão, mais esperto você fica e menos você produz. Porque você precisa, o cérebro leva de 1 a 3 minutos para estar de fato concentrado em uma atividade. Então, se nesse 1 a 3 minutos você já olhou o celular, já fez não sei o quê, você já tirou aquela concentração ali e aí você precisa de mais 1 a 3 minutos. E aí você leva o dobro do tempo para fazer aquela atividade porque você dispersou inúmeras vezes. E isso hoje é uma questão muito séria, né? A gente fala que está virando a geração dos stories, que tudo na vida se resume em 30 segundos. E não dá. E aí qualquer coisa que leva mais de 30 segundos, você já fica ansioso. E aí como é que você faz? O seu cérebro não funciona assim. A gente tem uma origem animal, a gente tem uma questão instintiva. A nossa biologia foi criada para acompanhar o ciclo do nascer e do se pôr do sol. E a gente está indo para isso. O ser humano é muito adaptável? É muito adaptável, mas a gente paga um preço por isso. Né? Então, quanto mais estressado a gente fica, mais em estado de alerta o tempo inteiro a gente fica e inunda o nosso corpo de hormônios de estresse. Então, a gente está o tempo inteiro na adrenalina, o tempo inteiro pronto para lutar ou fugir. Porque é isso que o nosso corpo sabe fazer instintivamente. Então, quanto mais estresse a gente joga e essa velocidade da mente gera isso, mais a gente fica em estado de alerta, em estado de defesa o tempo inteiro, mais irritado e estressado a gente fica, menos a gente rende, menos a gente se conecta. E aí entra a questão que eu estava falando antes da memória. Por que a gente esquece? Porque a gente não está ali. A gente não viveu aquele momento. A gente não está vivendo os momentos. Então você está ali olhando para o celular, você está ali pensando no que você tem que fazer, em 3 coisas diferentes que você tem que fazer, você está ouvindo outra coisa. Eu costumo falar assim, eu tenho uma habilidade muito boa, tanto de foco quanto de atenção múltipla. Mas isso não significa que eu seja boa nisso. Né? Porque eu consigo estar com meus 3 filhos falando ao mesmo tempo e estar ouvindo o que cada um está dizendo e responder. Mas quando termina aquilo ali, eu estou mega estressado, porque ficou todo mundo falando no ouvido ao mesmo tempo. Então, o preço a se pagar por essa habilidade que eu tenho. Exatamente. Então, eu consigo fazer isso? Eu consigo. Mas depois de 5 minutos, eu quero sair correndo dali, deixar ele lá. Sai para beber água. Olha, peraí que eu vou ali rapidinho. Porque aquilo ali é um volume tão grande. Estou dando o exemplo dos filhos, mas às vezes é no trabalho que o telefone está tocando. Você pode usar aí em 1000 cenários. E aquilo me inunda de informação ali, que chega uma hora que você vai falar, opa, socorro, pelo amor de Deus, como é que eu faço para sair daqui? Então, eu posso conseguir. A nossa vida é muita correria. São muitos estímulos que a gente recebe o dia inteiro. E aquilo que você falou, o nosso cérebro, ele tem lá uma velocidade, os nossos pensamentos e são repetitivos, a gente pensa a mesma coisa e vai, e fica naquela angústia, naquela correria de fazer. E quem tem essa habilidade de ouvir várias coisas, tá? E aí a gente para. Aquela história, né? Vai gerar um sentimento. Vai? Todo pensamento vai gerar de estresse. E gera um comportamento que você tem, né? Você fica sendo ou uma pessoa totalmente agitada, nervosa, né? Eu sou 220,
faz tudo meio que adormecida, né? Tudo automático, não está sabendo nem onde é que está botando as chaves do carro, né? Essas coisas. Ou você fica aquela pessoa meio lerda, assim, sabe? Aquela pessoa que esquece tudo. Cara, né? Normalmente essa é uma das características mais vistas nos homens, né? Ah, esqueceu tudo, sabe onde é que põe a cabeça, enfim. Mas isso porque porque a gente não está acostumado também a cuidar dessa nossa parte de equilibrar aquele seu dia tão estressante, com trabalho, com filho, com vida social, tal, não sei o quê. Qual é o momento que eu vou ter para cuidar e para me restabelecer, né? Então, por isso que eu acho assim, que na parte da noite, né, quando você começa a organizar o seu dia, e você já me deu umas dicas disso, de fazer a sua agenda, né? Uma agenda de domingo, organiza para a semana toda, chega à noite, vê o que você tem para fazer no dia seguinte. Essa organização do tempo, né, mental, que você vai lá fisicamente, né? A minha agenda, eu procurei uma agenda que tem horas, sabe? Ela começa às 7 da manhã e termina às 20 horas. Maravilhoso. Tá bom, acabou. E aí eu coloco lá as reuniões por hora mesmo. Então. A partir das 22 horas, eu começo a me organizar emocional e energeticamente. Né? Fazer rebobinar tudo que aconteceu. E aí tem até um exercício quântico, né? Daquilo que não foi bom, você vai e faz, rebobina fazendo o bom, né? Por exemplo, você teve uma conversa difícil no trabalho, lá na tua reunião não deu certo, um cliente não fechou. Quando você vai fazer essa rebobinar isso, você faz essa cena com coisas boas, como se tivesse dado certo. Que legal! Sabe? Então você ancora alguma coisa que, poxa, você viu que não deu certo, como poderia ter sido se desse certo. Então você já vai dormir com uma outra energia. Que é horrível, né? Às vezes você para e pensa, nossa, foi péssimo. Remoendo, né? Remoendo. Então, tudo isso são recursos que a gente pode, né, Gil? A gente fala, eu adoro tomar banho antes de dormir. Ai, tomar um banho morninho, às vezes tomar um banho gelado, com calor danado, lava a cabeça, tal, não sei o quê, põe uma roupinha para dormir. É esse banho também, sabe? Uma meditação, uma música, para você se recompor, porque amanhã você tem outras coisas para fazer e às vezes você tem compromissos para fazer no dia seguinte que não são muito bons. Você sabe, né? Você sabe que amanhã vai ser... Aí você se prepara, você se cuida de você agora. Para você fazer isso. Para fazer isso, você tem que se valorizar. Você tem que achar que você é importante o suficiente para fazer isso. Para merecer isso. E mais ainda, eu acho, até, você tem que se conhecer para saber o que te faz bem. Sim, às vezes a gente exato. vou fazer o que antes de dormir? Vou dormir porque eu tô cansado. Mas você nem sabe o quanto, qual é o aroma que você gosta, que te faz bem, para você colocar antes de dormir. Você não se conhece, né? Eu sou mãe há muito pouco tempo, né? Mas uma coisa que eu falei para os meus filhos logo de início foi: eu vou dormir com a mamãe. Não, hoje eu vou dormir com a mamãe. Vocês vão dormir na cama de vocês. Porque a mamãe precisa dormir. E se vocês estiverem na cama, a mamãe não consegue dormir. E aí, no dia seguinte, mamãe é um ser estressado, mamãe vai brigar por qualquer motivo. E não vai ser legal, porque a mamãe vai ficar chata. A primeira semana eu falei isso para meus filhos, porque eu sei o quanto é importante para mim dormir. O quanto eu fico estressada quando eu não durmo. Mas se eu não sei disso, eu ia levar um mês com eles dormindo, se revezando lá. Nos primeiros dias, teve um dia que eu dormi com os 3 na cama, ou seja, eu não dormi, eles que dormiam. Não, nem eles, né? E assim... E aí, não, mas tem que ter ali, tem que acolher, meus filhos chegaram agora, não sei o quê, mas aí no outro dia eu vou ser uma mãe que não presta o dia inteiro. Então, mas eu sei hoje o quanto o sono é importante para mim, o quanto isso iria afetar o meu dia, um dia inteiro de relacionamento com eles, por conta de eles dormirem. Né? E aí você dá para os teus filhos um exemplo, né? Não só de autocuidado,
de limite, porque a criança precisa desse limite. E a criança, quando você... Uma vez uma mulher também, uma mãe, né? Uma mãezinha muito fofa, me perguntou como que eu cuidava de mim, que me priorizava, ao invés de cuidar dos meus filhos, enfim, né? Eu falei, não, é justamente para que eles tenham um exemplo de uma pessoa, de uma mãe que sabe se valorizar, para que eles se valorizem também. Porque senão eles não têm esse exemplo em casa, eles também não vão saber nem receber o limite, nem dar limite. Eles também vão ser seres humanos, né? E adultos, que não vão se dar o valor que precisa se dar. Não vão valorizar o outro. Não vão respeitar o outro. E sabe uma coisa que eu vejo também que acontece no trabalho, ainda falando dessa questão do autoconhecimento, a gente não saber o que nos afeta, eu vejo muito claramente assim, o quanto às vezes as pessoas se abalam por conta de um comportamento do outro colega, por uma fala de uma outra pessoa, e não percebem que aquilo afeta, sabe? Simplesmente sai do seu eixo e aí arruma 1000 motivos. Não, é por conta disso, porque eu tô com muito trabalho, tô com muito não sei o quê, e nem consegue se dar conta de, não, o que o fulano falou me incomodou num nível que eu tô aqui nos cascos. São duas coisas, né? A reação que a gente dá a um problema corriqueiro que a gente tenha, né? Um relacionamento. Se a gente dá uma reação muito fora do normal, a gente dá muita importância, a gente pode identificar isso aí como um trauma, né? Atingiu aí um gatilho emocional, que é meio que um sequestro emocional. Você foi lá no teu trauma, falou, nossa, a pessoa falou comigo de um jeito que eu não consegui. Ou você responde a pessoa, e aí cria-se um problema muito forte. No trabalho, normalmente, isso é mais difícil, mas em casa você consegue controlar, mas em casa, no ambiente familiar, normalmente tem muitas brigas e muitos conflitos em virtude de muitos traumas que a gente tem na infância e que a gente não cuida disso. Outra coisa é quando a gente simplesmente não se perguntou, né? Cara, a pessoa... Outro dia eu mandei isso para minha filha, eu mandei assim, a pessoa me respondeu de cara feia. Isso me abalou, né? A minha autoestima, eu fiquei... Você já parou para pensar que simplesmente a pessoa é feia? Ela só te respondeu. Então, assim, a pessoa não gosta de mim. Você já parou para pensar que a pessoa tem a mínima obrigação de gostar de você e que você não tá respondendo daquela forma por um outro motivo? Mas eu acho que o ponto principal é isso, é você entender que aquilo bateu errado. O quanto você se afetou por aquilo que foi dito, ou pelaquela postura da pessoa, sabe? Porque aí você consegue entender de onde vem e consegue evitar que isso aconteça de novo. Sim. Quando você não tem essa percepção, você passa ali, às vezes, o resto do dia, né? No seu dia perdido, ou num outro nível de estresse, de energia, bagunça toda a sua energia, por algo que você nem sabe o que é, nem dá conta. Você simplesmente se descompassa e o seu dia vai assim, aí você chega em casa com essa energia para sua família, sem nem se dar conta de onde veio. Porque isso é uma coisa que eu falo muito. Isso é uma coisa que eu falo muito também, na nossa capacidade da gente equilibrar a nossa energia. Quanto tempo eu demoro me abalando com atitudes alheias, sabe? Ai, nossa, uma pessoa falou alguma coisa comigo, eu demorei a semana inteira para me recuperar. Eu fico chateada, toda hora eu lembro do assunto, ou toda hora eu fico comentando. Eu falo para todo mundo. Mais tempo do que remoer. Remoer é um ladrão de tempo pior do que a rede social. Exatamente. Porque você não tem nada, gente. Você fica ali, o tempo que você fica na rede social lá no feed, então você fica
Aí você não rende, você não produz, porque você está ali remoendo aquilo, relembrando aquilo que você não tem mais como consertar. Aí fica imaginando 1000 diálogos diferentes que você podia ter dito, mas você não vai fazer, já foi. Eu devia ter respondido. Ou então, esse trabalho não tem nada a ver comigo, não sei o que. Meu filho, já te deram a demanda, faz esse livro, pronto, segue a vida. Você fica ali remoendo. Isso toma muito tempo, porque a nossa energia é uma só, né? Exatamente. Então, se você gasta ela com a sua carga mental, o seu corpo fica exausto. E a nossa responsabilidade, a gente não consegue delegar, gente. É nossa responsabilidade cuidar da gente da melhor maneira possível. Isso. Da melhor maneira que a gente consegue. A responsabilidade é a nossa escolha. Então, assim, eu quero ser uma ótima mãe cuidando dos meus filhos da melhor maneira que eu puder. Isso é lindo. Até porque é a nossa missão, é tudo. Mas cuidar de você é em primeiro lugar. Porque senão você não vai cuidar dos seus filhos da melhor maneira. Você vai cuidar do jeito que dá. Quanto mais estressado, quanto mais cansado, quanto mais desconectada você está, é isso que você vai entregar. E aí é aquela frase, né? Tipo, você chega estressada no trabalho, não conseguiu, né? Enfim, fazer o que tinha que ser feito, tal. Chega a primeira coisa que a criança vem por cima de você, você já dá uma patada na criança. Aí depois você passa, nossa, eu não posso fazer isso, ela não tem culpa, mas você não cuidou de você. Você não cuidou de você. Eu falei isso, não lembro aonde. Acho que foi no Posto de Saúde. Tava falando com a enfermeira, falou, teve um dia que eu fiquei aqui, foi um dia tão estressante, que eu liguei pro meu marido e falei, eu vou beber com o pessoal. Cuida aí, bota a nossa filha para dormir, porque eu vou sair aqui com o pessoal daqui e vou beber. Porque hoje eu tô com zero condição de lidar com a nossa filha hoje. E eu achei aquilo sensacional. Porque ela se estressou, ele botou a criança para dormir. No outro dia ela já acordou maravilhosa para ser mãe de novo. Ela teve esse feeling, percebeu o quanto ela estava estressada naquele dia. Ela entendeu o que ela podia fazer para resolver aquilo. Foi corajosa, né? Porque muita mulher não se permite fazer isso. Volta para casa e atazana a vida de todo mundo porque tá nervosa. Pois é, porque você tá muito estressada e a criança vai chorar, vai fazer bagunça, não sei o que, você vai virar, aquilo vira uma bola de neve. Ela simplesmente falou isso. Não lembro nem qual era o assunto, mas eu achei muito genial. E foi assim, se reconhecer, entender os seus limites e se permitir nesse momento. Não, eu vou beber com a rapaziada. Juntou mais duas amigas no posto de saúde e foram tomar uma cerveja para desestressar. Pronto. Voltou para casa leve. Voltou para casa inteira de novo, desestressada. Dormiu, no outro dia acordou inteira para ser mãe de novo. Isso aí. Mas é isso, aí você fica, não, mas imagina, se eu vou deixar minha filha vai dormir sem eu ver, mas nem que vai ver o quê, né? O que vão pensar de mim, né? Aí a pessoa fica cheia de não autorização para fazer isso. É claro que, estou dando um exemplo aqui de um casamento que provavelmente tem uma parceria aí a ponto dela poder fazer isso, né? E muitas das vezes acontece de o marido não estar em casa, do marido não aceitar uma coisa dessa, né? Tem mil possibilidades, quem sabe, aí de família envolvida. Ela tem um relacionamento que deu essa possibilidade a ela. Mas o que eu achei genial é o fato dela se perceber nesse estado e buscar ver o que ela queria. Para solucionar aquilo, em vez de ir para casa e respingar isso em todo mundo. Mas aí eu ainda acho que o nosso maior desafio é entender a importância disso. Quanto isso faz diferença. Exatamente. Porque senão vira mais uma coisa para fazer. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que meditar antes de dormir. Ai, que saco, eu tenho que escrever lá no meu coisa que a terapeuta disse que eu tenho que escrever todo dia antes de dormir. Eu brinco com a minha terapeuta que ela fala, não lembra dos nomes. Eu falo, minha filha, tem tempo. Não, sabe o que acontece? Ou eu acordo com o despertador, ou eu acordo com a criança gritando. Não tem como lembrar disso ainda, não. Entendeu? Vamos tentar ir para a próxima. Eu preciso cuidar de mim, né? Eu acho que a mensagem aqui é essa.
a autovalorização com a sua organização da sua vida é você saber que você precisa cuidar de você. E a forma como você vai cuidar de você, você vai escolher. Né? A gente deu aqui vários recursos, várias ideias que a gente faz, né, na nossa vida, nos nossos atendimentos, mas a principal mensagem, a Ju aqui, a Juliana, que linda. A principal mensagem, né, que eu acho que é importante a gente deixar aqui é: cuide de você da melhor forma que você conseguir. Busque o valor que você tem na sua vida, cuidando de você. Sabendo que ou você está na direção da vida, na direção do mais, na direção de ser você a pessoa, né, assim, viva, ou você está na direção da morte. A modo zumbi. Modo zumbi, exatamente. Modo robô total. E eu acho essa que... responsabilidade é só nossa, né? Não adianta a gente nossa, esperar que alguém vai reconhecer. Não, eu faço tanto por todo mundo, então alguém tem que fazer por mim. Porque essa conta não vai fechar. Essa conta não vai fechar. Se você não se conectar com você e cuidar de você da melhor forma, do melhor amor que você pode dar para você, se você não se reconciliar com as pessoas que te magoaram de alguma maneira e você ainda quer justiça de alguma forma. Outro dia eu estava conversando com uma cliente que eu fiz a sessão de termômetro do autovalorização, que nós vamos fazer, né, Gis? Uhum. São algumas perguntas que eu faço para medir na vida da pessoa essa autovalorização. E o que está efetivamente impactando no dinheiro que essa pessoa está recebendo, que o dinheiro que você tem na conta é valor que você tem de reconhecimento, do seu reconhecimento. O termômetro para medir o seu relacionamento com todas as pessoas que passaram na sua vida e o relacionamento amoroso, que é o valor do seu amor que você tem também pela vida, pelas pessoas e por você. E o termômetro de você perceber o seu auto-amor. Olha. E a gente estava falando, ela estava falando sobre uma herança, ela estava falando sobre direitos, ela estava falando sobre questão de irmãos. E aí eu dei um olhar para ela muito, muito simples, sistêmico. Na justiça do homem aqui, justiça jurídica, nós temos algumas leis que regem aí, né, o Código Civil, de como nós devemos nos comportar e quais são os nossos direitos, deveres, obrigações. A gente busca aí sempre direitos humanos, né? Eu estou numa frente muito grande agora na empresa onde trabalho de inclusão, diversidade, por direito, justiça, menos preconceito. Isso aí é a nossa responsabilidade. Então, se eu tenho um direito de alguma herança, de alguma coisa que me fizeram, né, entrar na justiça por processos jurídicos, é uma coisa. Ótimo. Eu tenho direito de olhar para a minha herança ou para alguma coisa pelo olhar sistêmico. E pelo olhar sistêmico, herança é presente, é bônus. Por quê? A gente já recebeu tudo que tinha que receber, que era a nossa vida. Se você não para pensar que tudo que você já tem da tua vida está na tua mão, e você fica querendo cobrar coisas dos outros, fazer dos outros, que os outros façam, que os outros me deem, que os outros tenham justiça, ninguém fez isso. Você está sistemicamente emaranhada no problema. Por quê? Porque a energia não mente. Você pode falar. Eu não estou dizendo que na justiça não é direito teu, entendeu, Geisa?
Sim. Eu estou dizendo que as Tá pessoas elas vão se confundindo nas caixinhas. Então, assim, isso é cuidar de você de uma maneira muito amorosa. É saber que você não tem, que você tem que se reconciliar. Você tem que entrar em harmonia com o universo. Aí a pessoa vira para mim e fala assim: ai, Raquel, mas isso é muito, muito doido. Aí a pessoa esquece que a gente está numa era, agora, se a pessoa for ler um pouquinho sobre isso, é a era da cooperação. Não é mais a era da competição. Aí o que isso se encaixa? Que se eu estou numa energia do dia a dia, competindo comigo, com o outro, competindo com aquela correria, né, da nossa, dar tudo certo, a gente fazer, ser a melhor, a gente não está na energia da cooperação, que é o que está regendo o universo hoje em dia. Aí a pessoa fala, gratidão, amor, cooperação, harmonia, tudo isso é o que está regendo o universo. Se você não está indo nessa onda, você está indo na onda contrária. Aí fica tudo mais... A resistência para você fazer as coisas fica mais pesada para você. Então, se cuide de uma maneira bem autorresponsável e amorosa com você mesmo, para você entrar nessa harmonia. Já tá no fluxo, né? Sim. A gente conseguir estar nesse fluxo, em vez de estar remando contra a maré. Aí a pessoa fala, aí quando a gente vai pega o termômetro, a régua lá para medir, a pessoa fala que a vida está travada em várias questões. Dinheiro, relacionamento amoroso. Aí eu falei, pô... Por que será, não é mesmo? Será? Não entender de onde vem isso. Ai, Raquel, que coisa mais maravilhosa. Caraca, gente, são 9h20. Hora. Você podia estar aqui em casa aqui pra gente conversar. Não é? Não, quando a gente parar. 3 horas não serve, né? Com certeza. Amei, maravilhoso. E que prazer poder compartilhar isso aqui com a minha audiência. Então, sigam a Raquel. Tem aqui em cima que a página da Raquel aqui no Instagram. A Raquel tem um canal no YouTube também, né, Raquel? Tem. Tem lá muito conteúdo maravilhoso falando dessa questão sistêmica. E ela está sempre aqui no Instagram, assim como eu, trazendo esse olhar, essa sensibilidade que a Raquel tem de olhar o mundo de uma outra forma, né? Com esse olhar sistêmico, com esse olhar sensível. Então, maravilhoso. E aí, assim, tem 2 coisas que eu tô levando dessa live hoje. Você é a única responsável por cuidar de você. E cuidar de você é o melhor que você pode fazer por todos que estão à sua volta. E ter isso aí sempre em mente muda toda a perspectiva de como a gente leva a vida, de como a gente realmente aproveita a nossa jornada, porque não é egoísmo, e sim é cuidar do outro. Quando você cuida de você, você está trazendo para o outro a sua melhor versão. E quem não quer, né, se relacionar com uma pessoa que está na sua melhor versão, que tem uma energia boa, que tem, né, uma perspectiva de vida melhor, e isso se transmite. Né? Nós somos seres energéticos, como a Raquel falou, e somos seres também animais. Então, os hormônios são sentidos pelos sentidos dos outros. Então, se a gente está funcionando hormônio de estresse, naturalmente isso é sentido pelo outro, e o outro entra nessa energia de estresse. Então, ele já vem para o embate, já vem para o lutar ou correr, como você está. Exato. Se você está com uma energia boa, se você está com os seus hormônios ali, de seu potinho, né, da felicidade cheio, é isso que você vai transmitir, é isso que você vai emanar, e aí naturalmente o outro vai se conectar dessa forma com você, e isso vai, né, fazendo lá o efeito borboleta, a gente vai
reverberando isso cada vez mais. E, Raquel, além das suas redes, você já falou um pouco aqui do seu trabalho, como as pessoas podem ter aí a Raquel de perto, ajudando elas nessa caminhada, nesse processo de autoconhecimento, com esse termômetro que você falou, que eu estou aí ansiosa para fazer essa sessão, como é que as pessoas podem fazer essa sessão também. Conta tudo para a gente. Pode, não, é só entrar lá no meu perfil, me mandar um direct, a gente pode marcar essa sessão de esse termômetro de autovalorização. E aí depois, então, eu tenho também um pacote de atendimento, né? Eu com a minha formação de constelador, enfim, a gente faz, eu tenho um pacote onde eu vou lidar lá exatamente com as questões que saírem, né? Medindo na régua o que aconteceu aí com a pessoa, onde ela está travada. Eu faço, então, um pacote personalizado para ela. E aí vai direto ali onde estão as questões que saíram no termômetro. Exatamente. Vai direto. Falou em pouco, eu já acho maravilhoso. Exato. E aí, trabalhando com todas as terapias holísticas que eu conheço, porque eu estou fazendo uma pesquisa, né, que eu vou apresentar no Conselho de Terapeutas Holísticas em São Paulo, em setembro, dizendo quais são os benefícios da terapia holística no seu ambiente de trabalho. Que legal. E por quê? Porque a gente entende, voltando muito para essa questão da mulher mesmo, né, da valorização da mulher, a gente entende que cuidar da energia, esse olhar holístico do teu sistema é muito importante, traz para a mulher um benefício maravilhoso de autoestima, né, de contribuição, né, para que ela realmente consiga se contribuir de uma forma autêntica, sendo ela mesma, sem precisar se esconder, nem se agredir, né? As mulheres estão muito acostumadas com não se mostrando, né? Então eu estou fazendo esse trabalho. Então, quando eu faço essa sessão de descoberta do termômetro da autovalorização, eu então consigo montar um pacote personalizado com todas essas terapias que eu uso, que vai justamente validar essa minha tese. Que com as terapias holísticas a mulher vai se sentir então mais valorizada e vai oscilar menos a sua autoestima. A nossa autoestima ela vai de 8 a 80 no mesmo dia, né? E isso é muito prejudicial para a gente. A gente pode manter essa autoestima com esse cuidado, né? Que a gente está falando aqui. Né? Uma autoestima blindada, é tudo que a gente precisa. Ai, que maravilhoso, então. Muito obrigada, amiga. Foi maravilhoso ter você. Eu te agradeço. Eu te agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui, de conversar com você. É sempre muito bom. A gente tem, assim, né, essa conexão de amizade, mas também profissional, porque o nosso trabalho completa um ao outro de uma maneira muito boa. Então, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui na live com a gente. Espero que a gente tenha aí contribuído para o seu dia a dia, que você saia daqui com essa percepção. Quem está assistindo gravado também, compartilhem essa live para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir sobre isso e passem a se cuidar, que a gente tenha aí esse efeito borboleta cada vez maior, reverberando e atingindo mais e mais pessoas que realmente merecem se conectar consigo mesmas e viver uma vida com muito mais significado, com muito mais sentido. Porque quando a gente está longe da gente, a gente está só existindo, né? Então, viver com significado é a gente estar conectada com a gente mesmo na essência. Por mais desafiador e por mais trabalho que dê, por mais que exija que você se coloque na agenda todos os dias, todas as semanas, vale muito a pena. E o resultado disso é muito maravilhoso, tanto para você quanto para todos que estão à sua volta. Então, compartilhem essa live, divulguem aí, para que mais e mais pessoas venham ouvir tudo que a maravilhosa da Raquel falou aqui hoje. Muito obrigada, amiga. Beijo a todos. Foi maravilhoso. Beijo a todos. Beijo a todo mundo aí. Um beijão. Obrigada, gente. Beijo.